Boruguará, Boruboia, Boruboia, Boxexê, obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado, obrigado. Sempre bom ter você aqui, Boruboia. Vamos esperar só as pessoas começarem a entrar. Fabinho já tá online. Já vou te chamar aí, Fábio. Deixa só a galera conectar. Fazer um briefing dessa live pra gente já começar quente, pra gente já poder avançar no papo. Boruboi, Boruboi, Boxexê, Oboatô. Boruboi, meu irmão Zezé. Oboatô, Axuri, Oribofu, meu irmão. Axê. Obrigado pela presença, hein? Obrigado pela presença. Hoje a gente vai retomar o papo da semana passada. Por motivos técnicos, a live não ficou salva. Eu deixei a live rolar, minha bateria estava acabando, o celular desligou e acabou que não salvou a live. Só que pediram tanto. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado por desejar aí uma boa live. Abraço. Pra você também, que eu sei que tem live hoje. Brigadão. E acabou que eu não consegui salvar a live. E pediram tanto pra gente refazer que a gente combinou, tentou fazer na terça-feira passada. Por uma questão de data também, a gente não conseguiu fazer e aí jogamos pra hoje. Nem todo mundo tá sabendo que a live vai rolar. Fica aí de presente pra quem conseguir assistir. Beleza? Vou chamar o Fábio pra gente começar logo. Que a gente já começa. Boruboi, Aguete. Boruboi, Oberoso. E aí, meu irmão? E aí, Boruboi. tranquilo? Tranquilo? Tudo Tranquilo, certinho, rapaz? graças a Deus. Voltamos aí. Segunda, né? Segundo Voltamos. round, né? Tô achando que foi de propósito, cara. Que aí a gente podia falar mais de novo. Ai, me falaram que eu não fiz ebó, por isso que eu fiquei assim. Por isso que deu ruim a live. O Beto é fora, cara. Não gosta de O fazer povo é boa. foda, né? Só tem filha da puta, cara. Não, ainda o Beto iria ter um Teru na mesma live, cara. Não tem como dar certo. Né? Que doideira, né, cara? Complicado. Então, gente, é isso. A gente vai retomar os papos da semana passada. Lembrando que isso aqui é Confraria de Fá. A gente fala da história, da chegada, né, de Fá no Brasil, através das mãos de Rafael Zamora, meu pai. A gente sempre lembra isso aqui. E só para lembrar, Fábio, a gente falou muito da tua história, da primeira casa lá da família Sef. A gente falou muito da tua entrada para Ifá antes, né? Na época de Selma Facã. A gente falou muito da tua mãe, do teu pai. Falou um pouco lá de dentro, né? Daquilo que pode ser falado, né? De como foi e tudo mais. E a gente embalou um monte de conversa no meio disso tudo. Eu acho que a gente vai fazer igual dessa vez. Deixa eu falar Diga, rapidinho, um minuto. manda. Deixa eu ser mal educado. Manda. Deixa eu falar. Eu tracei uma cronologia pra galera que não tava. Aí eu Uhum. pincelo tudo que a gente falou para quem não Porra, pegou e para ficar registrado também, que eu acho que um dos principais objetivos é ficar guardado, né? Aí exatamente. eu falo bem rapidinho, vou tentar ser prolixo. Aí eu falo num espaço curto e depois a gente entra para um segundo ponto e a gente troca ideias sobre outras coisas, sobre Demorou. experiências, Demorou. sobre dentro e depois. Pode ser assim? Vai, Posso ser mal educado? vai, filho, vai. Eu queria primeiro Melhor coisa. agradecer a presença da galera de novo. Infelizmente deu um problema técnico, tava bem legal, o papo tava bem descontraído. Eu não sei nem quanto a gente fez, 2 horas, 1 hora e meia, por Cara, aí, acho né? que passou de 2 horas. Passou de 2 horas. Caraca, nem pareceu que foi assim. A gente perdeu. Aí tem um monte de gente que vai aparecer, os amigos, a galera de Fá mesmo. Queria agradecer a presença de vocês por ouvirem eu falando algumas bobagens ou não. Vamos lá.
falando um pouco da minha trajetória, como eu falei da semana passada, eu começo lá desde moleque eu já venho nas religiões de matriz africana, principalmente no candomblé, e numa casa de candomblé brasileira, chamada Ilea Chamon Alaqueto. A partir daí, desde da barriga da minha mãe, a gente participa desse dia a dia, né? E eu sou iniciado e passo por diversas, vamos dizer assim, hierarquias, né? Em Comogã e por aí vai. E a partir disso, a gente, moleque, né? A gente começa a se inserir cada vez mais no candomblé. Então, o que acontece? Eu vou retomar também algumas falas de outras lives que você fez, que eu assisti, foram bem legais, do Daniel, do meu padrinho, vou citar ele de novo e fazer os elogios que ele merece. E atravessando o caminho da roça, a gente foi para a roça, tal, vivenciei isso desde muito moleque. Tanto é que, para quem não conhece o Daniel, vocês conhecem como o Gundadi, por aí vai. O Daniel, ele participou disso comigo, a gente é amigo de infância, como eu falei da última vez. Os nossos pais são compadres são amigos, e a gente acabou virando amigo também até hoje. E nessa roça de santo, legitimamente brasileiro, eu não gosto de usar esse termo porque as raízes são africanas, né? Então, usar legítimo é muito difícil. Sim. Nas religiões de matriz africana, é muito complicado. Isso não quer dizer que é ruim, não quer dizer, mas existem as mutações, mas a gente conversa sobre isso também. Aí vim traçando isso no candomblé. O Daniel cita um episódio que tô eu e ele lá fora, né, da Roça de Santo. A gente chamava de Roça de Santo, tinha um barracão onde acontecia. O que era o barracão? Era onde aconteciam a parte cultural, onde envolvia dança, ritmo, que é uma coisa muito fascinante no candomblé, que é o audível, né? Que é a música, e esquecendo energia, tá, gente? Porque eu não preciso nem citar isso, porque nem falar. Eu acho que é redundante a gente falar de energia, mas aí vem o audível e vem a dança. Isso é muito legal, que agrega e emociona e tudo mais. Mexe com nossos sentidos todos, né? Aí o Daniel conta, a gente moleque, porque uma coisa que a gente não pode deixar de frisar, muita gente vê todas essas religiões, o candomblé, Ifá, tudo isso, eu divido, mas é errado dividir, tá? Porque é tudo a mesma coisa, com as suas ressalvas, obviamente. Mas, assim, muita gente critica, criança participando disso, criança não sei o que disso, é feio criança estar nesse meio. Eu queria lembrar que a gente não deixa de ser criança em momento nenhum. Existem os momentos de culto, de responsabilidade, mas a gente nunca deixa de ser criança. Mesmo porque é impossível. Na live lá do Daniel, tem uma hora que ele cita que tô eu e ele brincando, ele cita essa cena. Eu lembro até que era um brinquedo, a gente estava brincando na parte de fora do barracão, onde eu falei que acontecia essa parte de dança tal, e música. E uma pessoa, uma sacerdote sai incorporada de Oxum, que é nossa falecida Maria Lúcia, mãe do Célio Júnior, mãe da Patrícia, que mandar um beijo para ela, que ela elogiou bastante a live. E ela sai... Isso, exatamente, falando André. Ela sai, me pega, eu tomo um susto e me leva pro barracão. E eu viro o que eles chamam de Ogã Alabê, né? Sim, e ela tá incorporada, né? Isso aí, exatamente, isso tudo... Exatamente, isso não é uma coisa que acontece por ser ela racional que vai lá e me pega, não. Isso com a incorporação com o Oxum. Aí, o Daniel cita, caraca, pegaram meu amigo. Aí eu fui e passo a participar mais ativamente na parte musical na Roça de Santo. Beleza. Aí eu trago depois, aí, como eu falei, eu trouxe o pai de santo dessa casa, o líder religioso que regia isso é Carlos Alberto Assef, que eu volto a repetir, eu repito, ele é um cara extremamente importante para a construção
de toda essa galera que seu pai apadrinhou dentro de Achei. Fá. Uhum. Ele é um pilar muito importante, porque muita gente é dali da roça. Dá para arriscar número, Rafa? Não dá não, né, Rafael? Pra gente arriscar Não tem número aí. como. Não tem como, mas é muita É mais gente. mais de 40? Mais, né? É muita gente envolvendo o Babalaô, o PTB, o Facão, por aí. Envolvendo todo mundo que depois se Ah, inicia. não, Muita fácil, gente. fácil, fácil. Muita gente, muita gente. Muita gente, né? E Rafael passa a ter Rafael, seu pai, passa a ter um contato mais estreito com Carlos Alberto Assef e o irmão dele, João Assef, que também é muito importante a gente falar sobre João Assef, porque, como você disse, aí você pode até complementar, ele foi um pilar importante quando ele aproxima, se envolve com o IFA e também começa a reproduzir, a fabricar, tá me fugindo a palavra, Ele faz a aumentar junção o ali, né, cara? segmento. Ele faz a junção ali, legal, gostosa do candomblé com o Ifá. Que muito, mó galera, cara, tipo, acha que isso não é viável, acha que não é possível. Tem muita gente que é de Ifá, que constrói esse pensamento para os seus afiliados de que Ifá é uma coisa e candomblé é outra. Cara, tá aí a prova. Tá aí a prova. Isso aí, ó, há muitos anos atrás, um grande babalorixá, que foi Carlos Alberto Assef, uma porrada de gente aí ó, falando que conheceu o Ifá através da família Assef, da roça e tudo mais. Olha como essa junção acontecia lá atrás, numa boa. Isso a gente sempre, a gente aprendeu isso, né, cara? Que, cara, era respeito, tinha que respeitar muito essa galera. Eu até me arrepio aqui, porque seu pai ele foi fundamental nisso, porque ele soube entender e ele entendeu o papel que ele poderia, junto com o IFA, exercer aí. Ele não chega em momento nenhum com o IFA e diz assim, ó, joguem os seus orixás, seus assentamentos, suas representações fora, que agora é IFA. Em momento nenhum ele faz isso, é Nenhum, muito importante jamais. frisar. Ele agrega, ele junta o culto ao orixá no candomblé e ele traz o elemento do oráculo e tudo dos odus de Fá. É muito legal isso. Sim. Ele fazer isso e a gente comentando sobre... A gente já falou sobre isso também. Sim. Aí vem o meu padrinho, né? Que futuramente vira meu padrinho, que é Marcos Vinícius Carneiro dos Santos. Ó, não adianta nem fazer ebó pra ele, porque eu dei o nome todo, porque ele é muito brabo, tá? Se você não fazer ebó pra ele, você não gosta dele, vai dar ruim Não pra você, adianta, o tá cara é bom? brabo. Brincadeiras à parte, ele... na live dele, vocês precisam ver a live dele. Volto a criticar a lerdeza dele, mas tem explicação até espiritual, né, Rafael? Até A espiritual tem. amorosidade dele, mas assim, é um cara fenomenal e sensacional. Eu tecer elogio não é para puxar saco. Como Amanhã é pessoa e aniversário de como fã dele, tá? amanhã, como vou Amanhã. ligar e, se possível, Liga pra ele. felicitações. Liga pro teu padrinho. Ele é um cara excepcional como pessoa e como sacerdote. Para mim, o Marco, ele, como ser humano que tem fé, para mim, ele é um dos poucos que eu conheço com o fervor disso. Na live dele, vocês podem lá ver depois, ele fala isso, né? Como ele se inseriu, ele era um cirurgião dentista, muito competente, já ouvi relatos sobre isso, e ele, a partir de entender e ler Ifá, ele escolhe uma nova forma de operar e aceita sem nenhum tipo de objeção à religião. E a partir disso ele muda até a forma dele operar a vida dele. Tamanha fé do cara. O cara é sensacional a história que ele conta lá. E nisso ele faz ele fortalece essa junção e mais tarde ele vem a ser a figura, eu posso chamar de central, né? Na configuração da rama de Fá, correto? Correto, correto, com Ele, certeza. ele é o braço direito do seu pai, é Sim. um dos caras que mais conhecimento. Se naquela época tinha, hoje não precisa dizer. Ele entrou aí agora. Ô padrinho, eu tô aqui puxando seu saco, hein? Depois você manda aquele dinheiro lá que você me mandou. Aquele ebó também, pelo Sedex, que a gente combinou, tá? E Eu tô Boruboia, saculear, esperando. Boruboia. E ele faz essa junção, ele faz ele se inicia. No momento, ele é afilhado de João.
A partir disso, sem briga, sem problema, como ele deixa claro na live dele. Ele, por problemas de logística, o João não pôde estar presente no IFA dele, mas construiu com ele isso tudo, né? E o seu pai acaba virando padrinho dele aos 48 do segundo tempo, né? É exatamente isso. Aí ele vai para Cuba e começa a se alargar e se disseminar mais IFA. O cara vai para Cuba para depois voltar. Seu pai fez escola aqui, eu não sei se a palavra correta é essa, que antes dele fazer um barco de babalaôs aqui, ele forma babalaôs para poder ter o número correto e poder fazer um IFA aqui. Ele poderia ter sido arbitrário e enrolar, porque muita gente não tinha conhecimento de IFA, ele podia fazer IFA com 4, né, Rafaelito? 4, eu digo assim, 4 babalaôs. Por quê? As pessoas iam falar assim... As pessoas não tinham conhecimento. Exatamente. Ele que trazia esse conhecimento. Mas o que ele faz? Fala, vou te interromper para deixar um ensinamento, cara, bom demais que esse cara deixou pra gente. A importância de você seguir as regras. Primeiro que já é um grande ponto dentro do Ogunda QT, né? Aí fala, código ético é respeite para ser respeitado. Esse é o código ético do Ogunda QT. Então é um cara que precisa sempre estar respeitando as pessoas, respeitando as regras de IFA, as regras de conduta na nossa religião, que são muitas, tu sabe disso, que nunca vi uma religião que tem tantas regras de conduta para a gente seguir. E sabe qual a maior importância disso? Hoje, eu vejo isso hoje com mais tempo, é você poder continuar com tradições e principalmente você poder exercer o teu papel ali. Porque se eu faço uma besteira hoje, se eu faço um IFA com 4 pessoas hoje, daqui a 10 anos o meu afilhado vai saber IFA. Ele vai estudar IFA, ele vai saber que está errado, ele vai me cobrar, e o pior de tudo, que é o pior de tudo, ele ainda pode virar e fazer a mesma coisa. E aí quando for cobrar ele, falar assim, pô, cara, que isso está errado, ele fala, ué, mas o senhor também fez? E aí? Então ele fez tudo certo com a gente lá atrás, para que nenhum de nós falhasse aqui na frente. Ele nunca deu nenhum exemplo errado, nenhuma situação errada pra gente, para que a gente criasse esse costume de fazer as paradas certas. Isso é foda, isso é maneiro pra caralho. E complementando o que você falou, ele pega, faz isso, que isso dá um trabalho do caramba, que é pegar a gente, levar, formar, consagrar, voltar. E a partir dos 8, né, ele coloca isso em prática. Aí antes de eu entrar logo na minha, que aqui no Brasil a gente chama de feitura, ou iniciação, ou qualquer coisa similar. O meu pai entrou aí, as pessoas estão me cobrando. Eu vou chegar no meu pai também, vamos ver se ele vai se emocionar, porque o velho tudo chora. Sim. Aí, eu vou falar o papel do meu pai também nisso. Na minha feitura, fazer comigo, estar comigo é muito interessante e importante. Aí, a gente cria um relacionamento, né? Tem que citar uma coisa que é importante. Há uma cisão política. É política que eu posso chamar? Também, né? Qual? Vai falar de qual? Do seu pai e Carlos Alberto. O nome é política? Cara, não acho que seja política. Acho que é muito pessoal. Pessoal, né? 100% pessoal, 100% pessoal. Então, há uma cisão entre os dois que é importante a gente dizer. Nessa cisão, eu não tô... Não é fazer juízo de valor. Sim. Eles meio que se separam e algumas pessoas tendem a ir para IFA e vão e caminham com ele. Outras permanecem. Ninguém está certo, ninguém está errado, ninguém é melhor, ninguém é pior. Não é esse o ponto aqui. O ponto é só contar o fato histórico, né? Que isso vira história. A partir disso, gente, eu estou fazendo um corte muito brusco, porque no meio dessa coisa toda aí que eu falei, tem os diversos arcos de Awofakans, de APTBs, feitos lá em João, quando eles estavam todos juntos, correto, Felipe? Bem lembrado. Você tem noção de quantos lá em Teresópolis, Petrópolis, sei lá? Eram muitos, né? Eram muitos, né? Fazia barco de 15, 12. Era uma loucura. Quando eu chegava lá, eu ficava doido, cara. Que era muita coisa. Era bizarro. Era um barco grande, né? Era barco grande. Então, aí o que acontece? Aí há essa cisão, e cada um acha o que é melhor seguir o seu caminho. Nesse momento, o seu pai está muito
fortalecido, não é fortalecido, mas ele tá com uma galera bem... Teu padrinho falou que é transatlântico. Não é barco, não é barco, é transatlântico. Ele tá com um grupo muito forte na mão dele. E, gente, todas essas pessoas muito devotas, muito comprometidas com a religião, também comprometidas quem fazia parte do candomblé. Volto a dizer, o candomblé lá na época era em Imbariê, um local não é de fácil acesso, e tinha um axé, tinha uma coisa muito forte. E seu pai, quando fica com uma outra parte da galera, ele consegue manter um grupo muito, muito, muito coeso, muito dedicado à religião. A minha família quase toda, por parte de mãe, por parte de pai, se iniciou em Ifá, desde do meu irmão ao meu tio, muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. E a partir disso, o seu pai começa a construir a família dele, porque acaba que depois vira uma família. E seguindo a cronologia aqui, eu vou agora para o meu barco de Awofacan. Como é que eu fui iniciar? Minha primeiro contato com o Ifá. Primeiro contato com o Ifá na roça. Lembrando, Rafael Zamora, seu pai, ele era jornalista, então ele tinha muito contato com pessoas do meio, inclusive aqui no Brasil. E ele levou, se eu não me engano, uma emissora, não lembro qual era, se era aqui do Brasil, se era de Cuba, para conhecer essa casa de candomblé que eu tanto citei agora. Provavelmente Manchete. Provavelmente Manchete, né? Ele tinha trabalhava lá, sim, trabalhava lá. Isso, perfeito. Aí ele leva essa galera conhece. Eu começo a ouvir falar de Ifá aí, nesse período. E a partir disso Ifá começa a brotar de um jeito muito avassalador. Muito avassalador mesmo. Gente, isso é para lembrar, hoje em dia existem redes sociais, tem o Instagram, tem uma série de coisas. Naquela época não era nada disso. Naquela época o seu pai... Cara, olha que memória afetiva é uma coisa. O seu pai tinha um Motorola tijolão assim, ó. Tu lembra disso? Lembro. Na época quase ninguém tinha. Lembra que era muito difícil ter. E ele tinha aquele tijolão. Caraca, meu Deus. Verdade. Primeiro celular. Verdade. Seu pai tinha aquele Motorola grandão. Prendia no cinto, pô. Tirava onda, né? Com aquela capinha de couro bonita. E gente, para quem não conheceu o Rafael, não teve a sorte de conhecer, o privilégio, ele é um negão grande pra caramba, alto, forte. Então era muito engraçado, com aquele sotaque dele. Ele nunca conseguiu falar o português que você consegue. Acho que tem gente que não acredita que você nasceu em Cuba. Não. Mas isso é desde moleque. Isso é desde moleque. Aí voltando, aí eu tenho esse contato e tal. E a coisa começou a crescer de um jeito bizarro. A coisa pegou uma força muito grande, né? E a gente começa a ter contato. Aí, essa cisão, voltando para a cisão. E depois a gente começa... E nisso, meu padrinho já tinha se iniciado em Fá, já tinha voltado, já tinha começado a germinar os seus afilhados, ele já tinha começado a plantar a sua semente, vamos dizer assim. E ele botou um barco, ele chegou a morar lá em Vila Isabel, em frente ao Clube da Light. Sim. E ele botou um barco que era eu, Daniel, minha mãe e tia Lígia. Me corrija se eu estiver errado. Provavelmente. Teu padrinho tá aí para ver, para corrigir. Isso. Eu cito esse episódio do meu barco, não é nem pelo meu barco, não. É porque foi um episódio que me marcou muito e eu volto a dizer que depois as coisas mudam, né? Sim. O pai do Daniel, abruptamente, por falta de informação, falta de uma série de coisas, era um cara muito brucutu. O tio Eduardo, que hoje a gente apelida ele carinhosamente como tio Foca. Ele tira o Daniel, saca o Daniel abruptamente Nelson e Dedé. Perfeito. Aí, padrinho, isso aí, Nelson e Dedé. E ele saca o Daniel. Foi um momento muito traumático para mim, muito traumático. Até hoje a gente tem uma ligação muito forte.
E ainda mais naquela época, e moleque, você não entende as coisas, eu implorava para ele não tirar o Daniel de lá. Para mim foi péssimo o barco nesse sentido, né? E Rafael conduz a situação de uma maneira que não haja nenhum tipo de intercorrência grave. Caraca, tô me sentindo mais... Isso aqui é inspiração, tá? Isso aqui, ó, porque saiu da Anotei. cabeça. Uma pena. Não houve... Aí ele consegue conduzir a situação, a gente volta para as cerimônias. Futuramente, o pai do Daniel, que eu passei até ódio profundo dele, ele se inicia na religião, como chama? Ele tem a redenção dele, né? Sim. É mais ou menos uma redenção. Hoje em dia, Ele- o Daniel, que é o filho dele, o nosso irmão Babalaô, que cuida dele, né? Tá Cara, sempre isso é muito e louco. cuida Isso é mesmo, muito louco. tá sempre o pai, sempre o pai do pai. E o tio Eduardo saca ele, a gente tem esse problema todo. Eu fico durante muitos anos eu tinha muita ódio e vontade de que ele morresse. Desculpa falar isso, mas eu tô falando um sentimento de criança, de juventude, né? E depois a gente passa a entender as coisas como elas funcionam. Beleza, a coisa segue. A coisa segue, aí começa uma coisa muito louca. Que, aí, o Janda, aí, Boru, aí. Aljando aí, ó. Eu vou falar do Janda mais tarde. A gente começa uma coisa da gente querer se iniciar em Fá. Eu lembro que eu era molequinho, eu era louco para me iniciar em Fá. E a gente começa a viver isso. Lembrando, planejamento, tá? É óbvio que existe um planejamento para se fazer Fá, porque não era simples e não é simples. Os materiais eram difíceis de serem arranjados. Ninguém tinha uma prática de fazer Fá. Eu estou falando isso há 22 anos atrás, porque eu fui feito em 30 de 3 de 1998. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. Então, Sim. as Era um coisas... evento. Era um evento, foi muito moroso. Eles tentaram uma tacada de 4, não foi um que eles fizeram, foi 4 de uma vez, que só piorou a coisa no sentido do trabalho. Mas a coisa foi acontecendo, e a gente acabou dentro do Ibodu Ifá. E antes de falar disso, eu volto um pouquinho e falo da nossa relação, né, de criança, porque a gente era moleque, você era moleque. Você tinha o quê nessa época? Em 97, 98, você tinha o quê? 9, 10? Cara, eu sou de 86. Sou de 86. Ali eu tinha um pouquinho mais. Eu fiz IFA com 9. Aí eu devia ter 10, 11, por aí, alguma coisa assim. 10, 11. E a gente, mesmo assim, a gente continuou com a nossa relação de criança. Uhum. Jogar videogame, tentar dormir até tarde, que era quase impossível com seu pai, que ele acordava cedo pra caralho. Puta que... Meu, desculpa a gente falar palavrão. Mas o coroa, Era só Jesus. 5h30 ele cedo. já estava feliz e com objetivos. E a gente, criança, querendo dormir, porque a gente dormia até tarde, que queria jogar videogame. Eu lembro que você tinha um Nintendo 64 na época, a gente jogava muito jogo, gente do céu, essas memórias afetivas são uma São coisa. muito boas, né, cara? A gente jogou muito naquela sala lá no seu quarto lá em cima. E a partir disso, vivendo essa coisa de criança e sendo cobrado Sim, o ao tempo todo. mesmo tempo do trabalho da religião. Volto a dizer, seu pai era extremamente rigoroso com você, extremamente. Pegava no seu pé em dobro. A gente até brinca que ele passava do tom. Mas era porque ele queria que você desse o exemplo, né? Porque Com você era o certeza. filho. Então ele era muito, muito Caxias com você, que a gente chama de Caxias, né? Aí, a partir disso, a gente começa a se desenrolar para fazer Ifá. E por motivos técnicos religiosos, não dá para fazer na sua casa, Não. pelo aquele lance das entradas, como você Sim. tinha me lembrado. E a gente faz os preparatórios, a gente faz o Ifá lá na casa do Bidarra. Eu vou esquecer o Odu dele. O Beiono. O Benhono. Aí a gente faz na casa do Bidarra. Aí o Bidarra faz parte disso. E nisso que a gente entra para a religião, tô pegando minha cola aqui, tá? Quando a gente vai para se iniciar, são 4 pessoas, do mais velho ao mais novo, né? Meu pai, o Gundalene, Sim. Tio Luiz, tio Luiz, Guilherme e você. Guilherme e eu. Eu era Isso. muito molequinho, eu tinha 9, 10 anos.
muitos de vocês já devem ter visto, né? Aquele YouTube, aquela Sim, coisa sim. do programa da Manchete. E ali mostra uma coisa que é bem legal. As cerimônias, o Rafael era muito rigoroso com isso, e a galera não tinha prática de se fazer ifá. Então as cerimônias varavam à noite. Uma cerimônia que demoraria, que hoje eu acredito que vocês façam em 2, 1 hora, a gente fazia em 4, né? 5 Pô, horas. mole. Era tudo muito demorado. E ele ainda por cima estava ensinando ali, né? Ele parava para ensinar a gente o que ele estava fazendo, o que aquilo representava. Então demorava muito. Então, assim, as cerimônias chegavam a varar à noite e a gente recebe essa TV, né? A Manchete, na época, o programa Mistério. E eu não sabia que iam gravar com a gente. Eu só lembro que eles falaram assim: Ninguém sabia. acorda que os caras na Manchete estão aí. Eu muito revoltado. Minha mãe, ela brigou comigo porque ela falou que eu falei muito palavrão na última live. Então eu tô Não tentando me mudou conter, nada. porque eu amo falar palavrão. Eu adoro falar palavrão. Aí, eu muito revoltado da vida, começo a reclamar, porque eu já era chato com aquela idade, até hoje eu só piorei com a minha chatice. E eu começo a reclamar porque, cara, eu tava com muito sono, muito sono. Aí acontece uma parada muito bacana naquilo tudo. Você fala, tem uma hora que falam com você, falam com seu pai. E se vocês observarem, o Rafael ali, um cara muito, muito sério, muito com uma postura, né? Porque ele estava ao mesmo tempo representando a religião e ele incorporava no sentido de eu sou o cara que está trazendo isso aqui massivamente para o Brasil. Então ele tinha uma postura de líder religioso mesmo. E ele começa a falar, a explicar sobre, as pessoas não tinham tanta noção. Você fala, meu pai fala no final, que é uma das coisas mais legais, e hoje, quando eu Pô, é muito assisto, maneiro o teu pai muito falando dos maneiro. livros, cara. Muito Eu, maneiro. eu, eu gostaria muito que as pessoas assistissem, é muito rápido, tem no YouTube, acho Sim. que está em 2 partes. Cara, Uma delas está. eu botei no meu perfil do Instagram. Quem não assistiu ainda, no meu perfil do Instagram, em cima tem o Linktree. Aí clica ali, tem vários links. Tem link do blog, tem as 2 partes divididas e tem um outro documentário que é o Icon Namblé, que tá direitinho, só chegar lá para poder ver. Meu padrinho, hoje, se vocês forem ver a foto dele, ele tá mais encorpado hoje, mas no YouTube tá lá a carinha dele mais fino, porque naquela época ele não E, comia tão bem, hoje ele come bem melhor, ele tá bem mais alimentado. Ele diz que isso é axé e conhecimento, por isso que ele tá sim, desse jeito. Então, assim, ele fala muito bem, todos eles. E o meu pai fala uma coisa que é muito legal, que hoje eu assistindo, eu tenho uma maturidade diferente e acho muito bonito. Que ele fala, a única coisa que eu posso deixar para os meus... que eu posso deixar isso para o meu filho é a religião, é a forma que ele tem de dizer assim para mim. Ó, meu filho, eu estou deixando uma coisa para você que eu acredito que seja a melhor coisa que eu possa deixar de um pai para o filho. Isso é lindo demais. pô, isso é demais, isso é demais. Isso é muito. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui que você falou antes, eu queria até ter falado, mas tu tá muito bem nessa linha, então eu não quis te interromper. Falando de questão de criança, cara, eu sempre recebo essa pergunta, assim, as pessoas que vêm, pô, mas criança está se iniciando. Na semana passada teve o Fá do Pedrinho, que veio o Guna Meiji, afilhado do Robinho, e uma galera perguntando, né, que eu postei um vídeo, pô, mas criança tão novinho, pô, mas já vai iniciar, tipo, não é melhor esperar ele escolher o caminho dele? Cara, você não pergunta pro teu filho se ele quer estudar, você bota ele no colégio. Tu não pergunta pro seu filho se ele quer saúde, você paga o plano de saúde. Você não pergunta pro seu filho se ele vai ter fé, você dá a fé para ele. Se ele vai seguir isso depois, aí é problema do teu filho, se a escolha é dele depois. Mas a obrigação sua como pai, dá um caminho para essa criança. É a mesma coisa do que batizar uma criança na igreja católica. Você não sabe se a criança vai. E você já vai lá e batiza e depois relaxa. Ou Então, iniciar na igreja neopentecostal, a mesma coisa. exatamente, É a mesma mesma coisa. coisa. Mas Mas assim, continua. eu acredito que o espectro que dê mais preconceito para as pessoas, quando vem uma criança, ou quando vem uma pessoa tem gente que chama de queté de filar, né? Na cabeça, eu acho que é a coisa do racismo, tá, Rafaelito? Porque
Com É uma certeza, religião muito atacada porque ela com vem de certeza. pretos. Ela vem de pretos, ela vem de escravos, ela vem disso tudo. Então, assim, é, a lição que se deixa ali do meu pai falando isso para mim é tipo assim, meu filho, eu estou dando para você uma coisa que eu acredito que te proteja. Não é uma seita que as pessoas desenham que você está colocando seu filho e acabando com a vida dele. Tanto é que foi o que você falou, a pessoa depois escolhe o que ela quer, o que ela não quer. Mas a gente não pode deixar de sinalizar que isso acontece por conta de racismo. Com certeza. Passando a bola, efetivamente, minha feitura, minha iniciação, ou como vocês quiserem chamar, não entrando no secreto, acontece um episódio muito legal, que é quando eu entendo o que é Ifá e como é a força de Ifá ali. O que eu faço? Eu tenho que tomar cuidado, calma. Ah, tá. Adentrando, pra gente não dar Sim, spoiler, não pelo pode dar amor de Deus. spoiler, por favor. A gente, iniciando, entrando no quarto de Fá e tal, determinado momento da cerimônia, eu me pego e falo assim, caramba, que é isso? O que eu tô fazendo aqui com esse bando de maluco? Só que, por que eu falo isso? Eu falo isso porque o canto, a forma da energia, como se manifesta, tudo isso é muito forte. É Muito. muito forte dos cantos, a energia. Então, assim, você toma um susto. Eu era uma criança na época. Então, eu ficava assim, caceta, o que é isso? Eu não tinha visto isso no candomblé, que é de uma forma um pouco diferente. Ali eu falo, caramba, meu Deus. Aí eu falo ali, caramba, e faz isso aqui. A partir daí é só alegria, glória, eu volto a Aí, ser criança. daí pra Você frente sabe, esquece, daí pra frente esquece. Não tem como se voltar pra trás, não tem como. eu volto a ser criança, lá dentro, com brincadeira, com chatice. O Guilherme até falou na outra live que eu era chato pra cacete. A gente era chato mesmo, hoje eu entendo isso. A Lília me lembrou, na época que eu fiz o orixá lá na casa de Candomblé, ela me lembrou uma coisa muito legal, que ilustra essa coisa de ser criança. Eu me iniciei também como Ogã lá com meu padrinho. Meu padrinho é irmão da minha mãe, tio Paulo Vilaça. Só que ele era muito gordo, ele tinha uma barriga muito grande. Eu, molequinho, eu não tinha o que fazer dentro de um quarto religioso. Eu pulava na barriga dele e ficava surfando, bem molequinho. Isso para mostrar para vocês que a coisa de ser criança não acaba. Não é Nossa, ceifado isso da gente, em não. momento algum. De vez em quando a gente toma uns esporros porque a gente passa do tom. Não é verdade, Rafael? De vez em quando, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E sabe o que é maneiro? Sabe o que é legal dessa parte? A gente tem a nossa parte de criança lá dentro do Ibu do Ifá. Isso independente, tanto do Ibu do Ifá de Babalaô, quanto numa iniciação de Xefá, com as pessoas que a gente participou muito, ajudou os mais velhos a poder, né, a fazer, iniciar novas pessoas ali, ou seja, a Ufacans e a PTBs também tiveram que conviver com a gente dentro do quarto e aturar a gente dentro do quarto. Mas tinha uma visão muito legal quando a gente falava Ifá. Hoje, agora que eu vou ter essa oportunidade, que tem uma Balaô de 10 anos, que vai passar a fazer parte do nosso grupo, que vai passar a exercer sua função como a Uca querer, né? Como o mais novo. Mas, cara, é muito maneiro. Imagina você estar lá recebendo seus conselhos, né? E vem uma criança de 10 anos, bota o dedo na tua cara e começa a falar que você é desobediente, que você... Porque é uma criança, ela é pura, cara, não tem nada contra você. Você não tem como olhar pra criança e falar assim, pô, tá me Pô, engordando porque, por isso, por tá aquilo, cara. aproveitando Aquela uma criança tava situação. correndo ali há 5 minutos atrás, fazendo nada, brincando com os bichos, daqui a pouco a criança vem, bota o dedo na tua cara e começa a falar Ifá. Cara, isso é bizarro. Eu quero muito. Os mais velhos, né, mais velhos de idade, viveram isso com a gente. Eu lembro deles elogiando isso pra caramba na gente, que nessa hora a gente incorporar no sentido de vestir aquela camisa de babalaô, da responsabilidade, de não brincar, de levar muito a sério a hora do conselho. E agora eu vou viver isso de novo. Eu acho sensacional. Acho sensacional. E para quem já participou da dinâmica de receber qualquer tipo de conselho em Fá, eu lembro, isso é nítido para mim. É até legal que eu lembrei de uma outra coisa,
eu vou voltar à história que eu citei na live passada. Tinha se eu não me engano, ele era irmão do Luiz. Eu não lembro a história. Não lembro se era ele ou se era outro. Deve ser outro. E o Odu dele falava sobre agressão dentro de casa. E o molequinho... Ah, tá. Isso tudo, gente, olha só para eu lembrar. Tudo que a gente falava, que a gente dava de conselho, era com o respaldo do Rafael. Era tipo assim... E supervisão. Supervisão e respaldo dele no sentido Sim. de ouça o que essa criança está falando. Não desmereça. Sim. Nesse sentido. Sim, sempre que a gente botou nossa cabeça no Opon e beijou e levantou e começou a falar Ifá, você viu que eu lembro da dinâmica toda, ele sempre, o Rafael sempre olhou para nossa cara como se fôssemos adultos. Ele nunca ficou de gracinha, de nada. Ele olhava pra gente, você tem alguma coisa para falar? Ah, tem, eu vou falar isso, isso, isso. E quando a gente falava, sempre os mais velhos falavam por último, né? E os mais novos na frente, então a gente tentava comer o máximo de conselho por mais velho que... A gente vai falar. Né? Gente, esse detalhe é importante porque é muito legal. Que é assim, os mais novos, isso eu tô falando para quem não sabe, né? Óbvio, né? Sim, os mais novos. Muita gente que não sabe, é legal. Para quando a gente vai dar algum aconselhamento de Fá, começa do mais novo de feitura, de iniciação, para o mais velho. Por quê? Crê que o cara mais velho tem mais conhecimento mais amplo, e a gente está começando, então está trilhando o caminho, a gente começa a falar. Só que assim, a gente criança também tinha um pouco de ser sem noção em algumas coisas. O Rafaelito se ferrava porque ele era mais velho em Fá também, então ele se ferrava duplamente lá. Porque ele era criança e tinha que falar depois. Eu pegava o livro, falava um monte de coisa e pau no gato. Quem viesse depois, a gente não tava nem pra isso. Aí o Aô próximo olhava e falava, valeu, pô. Saiu, sobrou nada pra mim. Vai se virar. E é legal mostrar essa dinâmica, cara, que tem muita gente. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma menina que segue no Instagram, falando, cara, eu tô acompanhando as lives, mas deixa algumas coisas mais claras, que vocês falam muito de coisas do passado de vocês que a gente não conhece. Eu falei, pô, é um pouco difícil de entender para quem não é iniciado, mas a gente vai tentar ilustrar algumas coisas. Para quem não entende o que a gente está falando, quando você se inicia em Fá, ou quando você faz um Ossodê em Fá, ou seja, uma consulta oracular, quando você recebe um orixá, tudo tem conselho, tudo é aconselhamento. Porque Fá, ele não vai te dar um carro, não vai te dar dinheiro, não vai te dar mulher, não vai... Porra, por favor. É conselho, ele é um orientador, ele é orientador oracular. Ele orienta você a seguir um determinado caminho. E aí, como que Fá fala com você? Através do Babalaôs. Então, os Babalaôs estudam o seu Itá, ou o seu Ossodê, os Odus que vem ali, e aí eles começam a te explicar. E essa explicação, como o Fábio falou, ela começa do Babalaô mais novo de feitura, ou seja, o cara que tem menos experiência, para o cara que tem mais experiência, até para respeitar, né, o cara mais novo, dele ter mais oportunidade de falar, senão você pega o mais velho ali, ele destrincha. E tem uma parte legal, cara, essa é a única vaidade que é permitida entre a gente, né? O Babalaô não pode ser vaidoso, mas a única vaidade que a gente constrói ali dentro é essa, a questão de falar bem, Fá, de destrinchar bem o outro, de orientar da melhor maneira a pessoa, assim. E era legal isso, que chegava um garoto novo que estava ali brincando e você achava que o cara não estava nem aí. A gente tinha estudado no quarto há mó tempão e chegava lá e falava muito, assim, destrinchava bem o outro. E os caras mais velhos de idade ficavam com pouca coisa para poder falar. Era bom, era a nossa vaidade. Era muito legal. Era bom. E assim, era até uma forma da gente dar agulhada neles, porque a gente era moleque, então a gente fazia tudo, né? Tudo era gente. Vai fazer não sei o quê. Vai fazer não sei o quê. Bota os moleques. Abre buraco. Abre buraco. Nossa. O pior não era isso. Era todo o cerimonial de sacrifício. Vai fazer o Océ lá, vai limpar.
Cara, eu ficava Ossé, louco. Era mano, sempre Ossé. a A gente deu gente. muito Ossé. A gente deu muito Ossé, muito Ossé, muito Ossé, muito Ossé. Não tem como. Aí Eu eu, você, desenvolvi várias Daniel, por quatro. técnicas de Ossé. Dependendo do orixá, eu tinha técnicas específicas para poder deixar o orixá limpo. E eles cobravam, eles pegavam, ficavam olhando para ver se faltava um negocinho. Ali eles descontavam tudo na gente. A gente zoava a festa inteira, a gente atrapalhava tudo, brincava o tempo inteiro. Quando chegava 10 horas da noite, todo mundo ia relaxar, Que ia tomar raiva que me dá. cervejinha para, né, abaixar a energia. Rapaziada, vai dar o Sé. Era, Vai dar nossa. você. Nossa, que raiva que dava. Isso era fogo. A gente, moleque, a gente queria brincar. E o Ossé, pode falar, né? O Pode, Ossé. vamos explicar o que que é o Ossé. Isso, o que que é o Ossé? Ah, explica você, caramba. Pô, Para. Ossé é limpar o orixá, né? Depois de executar um sacrifício, ter uma oferenda, às vezes você coloca, né, a comida para o orixá, dentro do ibá do orixá. Às vezes, ou um próprio sacrifício, né, de animal. A gente não deixa aquilo ali, né? O orixá, ele fica limpo, ele gosta de ficar limpo. Tem orixá que fica determinado vasilha diferente, tem orixá que fica mergulhado em água, mas nunca nenhum fica sujo. Então a gente tinha que limpar, e a responsabilidade de limpar era sempre nossa. Ó, a Gisele falou. A Gisele é sua. E minha É mulher, sua. aí ó, É. a Ela vegana. falou. Eu descobri, Gisele, eu descobri negócio de vitamina K, de coágulo aí, ó. Foi aí que eu descobri. Que, meu Jesus, o que que era o negócio, tá? Nossa, eu detestava. Mas vamos lá. Aí botava a gente e... por que que eu tô citando isso tudo? Voltando e amarrando de novo. Eu fui dar conselho para esse senhor sobre esse negócio de agressão e na hora ele deu uma travada. Quando ele deu uma travada e foi fazer que, eu não faço isso, o Rafael na hora comprou o barulho e falou, sem brincadeira. O E garoto tá falando isso pra você. Cara, deu uma trava no cara que o cara... o Aí o que tu cara falou pra começou a ele mesmo? chorar. O que tu falou pra Falei ele? pra ele, botei o dedo na cara dele e falei assim, ó, tu para de bater na sua mulher e agredir seus filhos dentro de casa, porque ele falou que você tá fazendo babá. Aí ele tentou desconversar, brincou, seu pai deu uma trava bonita nele, ele começou a chorar, pediu perdão, desculpa, por aí vai. E ele depois me escolheu como jubona dele. Eu era moleque, eu tinha 11, 12 anos, sei lá. Aí, a partir disso, que você ilustrou até que vai ter mais, né? A gente... Era muito bacana essa construção que a gente fazia. Sobre o meu IFA, tem alguma pergunta aí, Rafaelito, sobre o IFA, alguma coisa? A galera comentou, Cara, vai deixar pro surgiram final, vai duas fazer aqui, como? eram duas aqui, mas eram comentários, né? Eram mais comentários. Aliás, quem quiser fazer pergunta, gente, pode colocar ali na caixinha de interrogação, coloca a pergunta. O programa vai até as 10 em ponto. O programa vai ser certo dessa vez, Por não vou favor, falhar, até a não vai ter bola. problema. Vai ser até as 10 e se tiver pergunta, a gente vai respondendo aqui no meio do caminho. Aí, beleza, eu me inicio em IFA, tem aquela toda. Eu tenho o privilégio da televisão acompanhar de alguma maneira a entrada e a saída. Eu só tenho cabeça ali, até hoje ainda tenho muita cabeça, mas eu super magro, só tinha cabeça. É importante falar de uma coisa que a gente falou também na semana passada, Rafaelito, que é a cerimônia da gente. Da construção, né? Que a última cerimônia, que as pessoas O passam ali ioiê, por sim, o o ioiê, ioiê, sim. que algumas pessoas falam, o corredor polonês ali não é isso. Pô, Explica o não é sentido isso. para as pessoas aí, E mudou muito, hein, Fábio? Mudou muito, cara. sério, Mudou do muito. começo ao fim, Mudou explica aí. muito. O que o Fábio está falando, que é importante a gente trazer, já foi trazer, tem outras lives, mas é sempre importante trazer. No momento da saída, né, da iniciação de um novo Babalaô, tem um ritual chamado Ijojê, que, se não me engano, significa sétimo dia. Tem dois significados: sétimo dia ou dia da consagração, dia do final, né? Dia onde se entrega uma consagração. Mas o Ijojê, né, o significado dele para mostrar muito como é que vai ser a vida do Babalaô dali para frente. Então, o Babalaô, ele sai do quarto de Fá, carregando umas ferramentas de plantio. Aí na frente a gente coloca, né, um lugarzinho com terra, onde ele planta ali vários grãos, moedas, umas plantas
Porque a representatividade de que daqui para frente ele vai passar a plantar, a germinar, né? Germinar fé, germinar boas coisas, germinar principalmente conduta dentro da casa dele para as pessoas, né? Aí, ó, o Robinho falou, dia do cargo, ou seja, é o dia que você recebe o seu cargo. Isso é o que é o dia. E aí, quando essa pessoa, depois, assim que ela planta, ela volta. Quando ela vai, as pessoas sorriem para ela. Quando ela volta, as pessoas batem nela com um pedaço de madeira, não uma tronca de madeira, não, é um galho, né, de uma árvore específica, de uma árvore sagrada pra gente. E isso é uma cena, para quem não entende, para quem não vê esse contexto, né, para quem não pega esse contexto, para quem é de fora da religião e não sabe o tamanho da importância disso, e que é um ato cerimonial, né, uma reprodução de uma passagem de Ifá muito importante, olha aquilo e acha aquilo muito feio, acha aquilo muito estranho, principalmente para uma criança, E é legal falar dessa parada porque isso mudou muito, essa parada mudou. É engraçado que ver o vídeo hoje, né, do teu Ifá é maneiro de recordar e tudo mais, mas hoje em dia, da maneira como a gente cultua, fica um pouco estranho até de enxergar. Acho legal resgatar o passado, entender o que foi feito, mas hoje a gente não faz do mesmo jeito, a gente só toca no cara, assim, só Não, é mas representativo. isso é maravilhoso, ô, Felipe, porque isso demonstra também a evolução da coisa. A religião ela Achei. não pode cair, ela tem que Nunca. evoluir e conversar com a sociedade e com as mudanças da sociedade. Depois Exatamente. eu vou até puxar um assunto que eu acho que é muito válido a gente tratar, mas eu vou deixar para o final. Então, assim, se isso mudou cara, isso é maravilhoso. Não pode, do seu pai até você, ou a todos que estão trabalhando, não dá para cair, não dá para involuir. Só tem que ser daí para cima. É falar assim, ó, naquela época era feito desse jeito, mas hoje melhorou por conta disso, 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 os conceitos são outros, a forma como se interpreta é outra. Muito legal Sim. mesmo. Eu tirei os comentários porque tá dando uma travada para mim. Não sei se tá travando para você. Tá travando? Não, para mim tá de boa, para mim tá de Ah, boa. tá. Eu tirei um Mas tá, pouquinho os comentários e daqui a pouco a gente já volta daqui a com pouco a isso gente para volta. ver se melhora. Show, Não, perfeito. cara, isso que você falou é exatamente isso, cara. Tem que melhorar. Não tem como de uma geração para outra a parada ficar igual. Ou pior, piorar, né? Você não conseguir olhar para tudo que você faz como ritual e não conseguir melhorar aquilo. Tem que melhorar, tem que crescer. E faz móvel, e faz investigativo. Então, isso aí eu aprendi com o meu Bakinobal Love Yogi, que é o cara, meu padrinho hoje em dia, lá em Cuba. E a primeira coisa que ele falou para mim e para o Robinho quando a gente chegou em Cuba, falou, cara, IFA é investigativo. Você tem que investigar, você tem que sempre melhorar IFA e tornar ele melhor para a sociedade. E é um ponto que a gente não desenvolveu na última live, cara, que eu acho mais fantástico que o pulo, não é pulo do gato, né? Mas como se desenrola a coisa. Tem muita gente que critica Ifá de Cuba falando, o verdadeiro Ifá é lá da África, é da Nigéria, é isso, é aquilo outro. O Ifá cubano é um Ifá adaptado. Vamos lá. Eu não estou defendendo, tá? Eu vou fazer aqui um apanhado histórico da coisa. Boa. Ifá, em África, como era constituída a coisa? Uma religião extremamente oral, passado de oralidade, a escrita não era a escrita não era a forma de se passar a religião, era uma religião muito oral, por isso, nesse aspecto frágil por quê? Porque a oralidade, daqui para lá se perde muita coisa, e Sempre. a dinâmica da vida muda. Um Sim. babalaô ia pequeno para o seu padrinho para aprender todos os 101 pataquis dos 256. Multiplica isso aí da coisa para muito, né? E o cara era tudo na oralidade. Beleza? Beleza. Quando chega em Cuba, o que algum gênio cubano faz nesse sentido? E porque Cuba é desenvolvida, a parte da educação é muito desenvolvida, a gente tem que lembrar isso, ou seja, política e religião estão juntas, não tem como dividir. Em Cuba eles fazem os tratados, os disse-faz, correto? Rafaelito, me corta, me interrompe e Não, me relaxa. critica quando eu falar, Relaxa. pelo amor de Deus. Certo, tá perfeito. Em Cuba, eles pegam essa oralidade, transformam para o papel, para registrar a religião, registrar no sentido de
tornar a coisa mais forte. Por que eu estou falando tornar a coisa mais forte? Porque a oralidade ela se perde muito. Tanto é que as culturas as religiões de matriz africana, elas têm muitas dissidências e interpretações muito por isso. Por quê? Porque essa oralidade, ela abre margem para tudo. Vamos no nosso vizinho, vamos para a Bíblia ali. A Bíblia, que é um livro escrito, sagrado e por aí vai como chamam, a Bíblia ela tem quantas interpretações que fundaram quantas facções? Facções, bota aí no dicionário, não estou falando facção criminosa, facção é movimento político, se eu não me engano. Por favor, hein? Sim. Existem diversas facções e cultos. E é uma religião que tem no seu papel sagrado, um papel sagrado, o escrito. Você imagina as religiões de matriz africana que vem da África, que é a oralidade. Olha o problema. Imagina. O que o cubano faz? O cubano pega os pataquis, interpreta, faz o decifrar. Ele manualesco, faz o manual da coisa, até para a coisa ficar mais palpável, gente. Sim, não quer dizer que o africano é inferior, que o africano é melhor. Não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando os fatos históricos para que a gente não fique com essa coisa, a África é a raiz, a África que é o verdadeiro, a África que é isso, que é aquilo outro. Por favor. É legal, cara. Obrigado por trazer isso, porque isso é muito importante, né? E principalmente vindo de você, né? Porque eu falar isso fica um pouco puxado, né? Sempre faço isso, sempre discuto sobre isso. Eu, há pouco tempo, tenho me interessado por entender um pouquinho mais do Ifá Xexê, do Ifá africano, até para poder discutir essa parada, né? Porque caraca, como é que eu vou discutir uma parada que eu não conheço? Eu conheço muita gente que fala mal do Ifá africano e não sabe nada do Ifá africano. Nada, muito obrigado. Nada, isso aí. Nada. O mínimo do mínimo do mínimo. Inclusive, eu já fui essa pessoa. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Então, eu comecei a entender um pouco mais. E é bom para entender a dinâmica, cara. E é bom para entender que Ifá é um só. É uma coisa só. Cara, são práticas diferentes, exatamente pela própria oralidade. Do mesmo jeito que tem várias famílias em Cuba, que agora tem algumas famílias aqui, lá na África tem muito mais. A quantidade de Ifá diferente que tem na África, mesmo sendo um país de maioria muçulmana e minoria ínfima iorubá, o ifista, o fá, o que for, né, de matriz africana, cara, caralho, foda. Eles têm muita diferença nas paradas que eles fazem, sabe? Então, isso que você falou é muito legal. Eu sempre canto esse discurso aqui em casa, quando uma pessoa nova vem conhecer Ifá, eu sempre faço um pouquinho dessa história de Ifá e explico por que o Ifá cubano é tão importante. Cara, e essa sacada é genial. Ela se deve à educação do povo, do cubano, pra caramba, porque os caras só conseguem botar isso em manual, só conseguem ter essa sacada porque a racionalidade é muito aguçada e muito, muito trabalhada. Vamos lembrar, o Rafael, o cara, um dos expoentes de Ifá no Brasil, ele era jornalista. Ele tinha uma formação acadêmica. Isso não quer dizer, gente, que quem não tem a formação acadêmica seja melhor ou menor. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou dizendo que isso ajudou a fazer com que registrassem Ifá e fizessem dessa maneira. Daí vem os debates de culto, de credo, de tudo. Isso é o de menos. Isso é o frutífero da religião. Mas a gente não pode destruir a base, que é próprio cubano falar mal de africano. Fica feio falar isso. Cubano fala mal de africano e africano fala mal de cubano. Que eu já ouvi muito isso. O Ifá cubano é o Ifá mentiroso, é o Ifá que isso, que aquilo outro. Lembre-se, cultura de oralidade, se perde muita coisa. Então não existe verdade nisso aí. Vamos com calma e vamos fortalecer isso. Desculpa perturbar com isso, mas isso é uma coisa que me toca muito. Como é que tá a hora aí? Cara, são 9 horas e a gente tem uma pergunta aqui de um cara importante aqui. Posso ler para você? Já deu uma hora já, para não derrubar. Já deu uma hora. Não é melhor cair e voltar para não perder? É melhor cair e voltar, na verdade, porque para mim tá travando muito, Fábio. Teu áudio tá perfeito. Os comentários estão perfeitos. Mas, cara, tá travando muito. Assim, a tua imagem, pra mim, tá muito travada. Muito travada. Caraca, pra mim, você e eu estamos perfeitos. Ó, antes da gente... Vamos fechar? Mas antes disso, olha a pergunta aí do teu padrinho.
O que Tá, representa beleza. Ifá para você hoje em dia, diante de tanta beleza, lógica e coerência que você demonstra? Acabou contigo. Printa aí pra mim. Nada! Oh, ele sabe o que, que eu sou e como eu sou. Ele Ó, sabe para as que. pessoas a imagem tá boa, então eu vou continuar. Perfeito, eu vou continuar. Mas não vai derrubar sozinho, não? Não derruba, não. Não derruba mais. Não derruba mais. Ele não tá derrubando mais? Ah, Não então derruba mais. perfeito. Não derruba mais. Então, Se tem então imagem para ótimo. você tá perfeito, então tá ótimo. Pra mim Ó, tá teu padrinho perfeito. aí. Teu padrinho Vamos aí. lá, o que representa Ifá pra você hoje em dia, diante de tanta beleza, lógica e coerência que você demonstra? Caralho, perfeito. E eu vou puxar essa pergunta aí e já matar a curiosidade de um outro. Desculpa o nome do rapaz que me perguntou por que se eu estou em Ifá, se eu não estou. Me desculpa o nome do Sim, cara. Você lembra verdade. o nome Teve essa dele? pergunta da outra vez, verdade. Me desculpa, tá? Vou falar para você, padrinho, o culto ao orixá, o culto ao Ifá, eu vejo beleza nisso e defendo até hoje. Eu saí de cultuar Ifá e orixá, que até hoje eu rezo, não tem nada disso. Eu saí de cultuar e eu fui pro samba, eu fui fazer isso musicalmente. Quando eu estava tocando em bateria de escola de samba, falando Coroa. de 2003, Unidos da Tijuca, quando fala dos Alabês, quando fala de Fá em 2003, Unidos da Tijuca, e esses diversos carnavais, eu continuei numa cultura de matriz africana, que é uma coisa que eu amo. Eu sou branco, vocês podem ver, eu sou branco, mas é uma coisa que eu fui criado nisso. Foi uma coisa que nunca me apeteceu, com todo respeito. A galera que frequenta as religiões, as igrejas pentecostais, neopentecostais, clássicas e tudo mais, minha grande questão foi só com pessoas. Eu misturei pessoa com religião, fiz um bolo e dei um chute, vamos dizer assim. Só que eu nunca deixei de ter fé. Eu sou um cara muito protegido até hoje. Eu Achei. construí pouco na minha vida, tudo ou a maioria das coisas eu ganhei. Eu tenho certeza que existe a intercessão desses deuses pretos na minha vida, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. E no E momento que você quiser voltar a estar mais próximo da cultura, a cultuar mais e a melhorar o teu caminho, tu sabe que as portas estão abertas. eu tenho certeza, eu sei até quem Sabe disso. procurar. Ó, Teu ó, padrinho. vou falar uma coisa do meu padrinho aqui, que é bem legal a gente frisar. Quando eu me afastei de Fá, eu não gosto dessa palavra, mas quando eu me afastei do culto físico, de ir, uma vez me chamaram, aí os Agudais, exatamente isso, Unido da Tijuca, o Nobre Gás V, desculpa, não sei quem é, mas citou aí o negócio da Tijuca que eu falei. Quando eu me afastei nesse sentido, uma vez a gente teve, aí ficou um tal de mito de eu odiar Ifá, um monte de gente começou a falar, ele odeia Ifá, ele odeia as pessoas, ele odeia não sei o quê. Não é odiar as pessoas, eu tinha reticência com muitas posturas. Inclusive que algumas coisas do seu pai, que eu vou trazer isso para cá de uma outra maneira, que é importante, porque eu não quero pintar um ser. Eu não quero que seu pai seja pintado como um cara que não teve defeitos. Ele foi um ser humano antes de tudo. Ó, todos nós. Ele foi um cara fundamental para a religião aqui no Brasil, mas ele foi um ser humano que errou também. Isso é muito legal a gente deixar claro. Até para afastar aquela coisa de mito e transformar ele em Deus. Que Deus só os orixás, tá? Acha. E voltando. Aí o meu padrinho eu fiquei meio assim de ir num churrasco uma vez na casa do Daniel. E quando eu cheguei no churrasco, cara, esse cara, por isso que eu gosto de puxar o saco dele. Ele foi. Sabe o que ele não me interpelou em nada, ele não me cobrou nada, não brigou comigo em nada. Sabe o que ele fez? Curtiu uma tarde comigo, tomando churrasco, bebendo cerveja e trocando ideia. 100%. Sabe por quê? Porque é isso. Religião é isso. Gente, se você não estiver feliz e satisfeito com alguma coisa, não faça aquilo que você não esteja feliz e satisfeito para agradar as pessoas. Acha. Dentro de Fá ou fora de Fá. Você tem que estar satisfeito e feliz com aquilo. Não estando ou estando, esteja dentro, não esteja. Entendeu? Uhum. Então, eu não deixo de defender as culturas. Até porque, politicamente, eu tenho as minhas visões, as minhas crenças. Eu não deixo de defender em momento nenhum
as religiões de matriz africana, o culto aos orixás, que são um pilar extremamente importante na cultura brasileira. A brasileira deve muito à construção dos escravos, que aqui não podiam, eles não deixavam eles cultuarem seus orixás. O que eles fizeram? O sincretismo religioso foi um instrumento para os caras poderem cultuar seus orixás. Gente, isso é muito... Excelente. Se a gente tá hoje, se vocês estão hoje podendo praticar isso, sacrifício animal, todas as coisas, cara, lembra que sambista, escravo, não podia citar isso. Era criminosa a coisa. Por isso que a galera que diz que está dentro da religião, isso eu puxo a orelha do meu pai, que é mimimi, vitimismo, esse discurso imbecil, lembrem-se que vocês só estão podendo cultuar os orixás de vocês, seja em alguma encruzilhada, a galera que faça alguma coisa na encruzilhada, ou seja, a galera dentro de casa, vocês só podem fazer isso porque lá atrás morreu gente por isso. Sangue preto, que até hoje é derramado, mas de outra maneira, sangue preto sendo derramado é por conta do seu credo. Por favor, isso não é pouco, isso é muita coisa. É muita coisa. É muita representatividade, cara. Muita. Então, assim, essa representação... E o dia que eu tiver afim, eu vou, sento e faço o que eu quiser fazer. Vou procurar vocês, porque eu tenho diversos masters, caras sinistros, que eu sei que as portas estão abertas. Boru. Mas lá pra fora... Olha só, mano, eu vou derrubar. Aproveitar que são 9h07 pra gente voltar, porque, cara, pra mim tá horrível. Eu não consigo acompanhar o que tá falando, que eu fico só ouvindo. Eu prefiro derrubar e voltar. Derruba mais uma horinha rapidinho. Derruba e salva aí. Pode deixar, você vai postar. Gente, rapidinho, tá? 2 minutos e a gente volta. Boru Boia. Boru.